en directo no Facebook tamén, así que pronto, boa tarde. Boa tarde. Estamos aquí en directo, é o noso webinar, o primeiro que facemos en Buboc Portugal, esperemos que sexa o primeiro de moitos. Eu sou a Olga Pastor, sou a Country Manager. Vamos facer unha serie de entrevistas online, webinars. Vamos comezar co autor do un dos nosos últimos libros, Manual de Seguranza. O autor, o seu nome é o Dr. Xosé Almeida. E o seu libro, Manual de Seguranza, é un libro técnico que pode ser lido por non só técnicos, senón máis, ten un público algo máis, un bocadinho máis grande. Vamos comezar con unha presentación pequena de quen é o Dr. Xosé Almeida e os seus campos de expertise e traxectoria. Então, boa tarde, Dr. Xosé Almeida. Olá, boa tarde. Antes de mais, muito obrigado pela oportunidade de conseguirmos fazer este trabalho que muito me encantou. Era algo que eu já queria ter feito há muito tempo. E foi um projeto muito bonito e tenho que agradecer também à Buboc esta oportunidade. Nós podemos ter feito este trabalho em conjunto. Relativamente, para que se conheça um pouquinho mais do autor, para que entendam um pouquinho quem é o José Almeida e todo o percurso que fez. Eu comecei, como qualquer outro jovem, desde muito cedo, com algumas ideias, com alguns objetivos que depois no futuro, ao longo da vida, as coisas vão mudando. Comecei por estudar num colégio interno, por vontade própria, desde sempre tive uma educação rígida, tradicional portuguesa, com formação católica, e nesse sentido quis estudar para um colégio interno, por influência inclusive de amigos e por vontade própria. Mais tarde senti que não era esse o meu chamamento e decidi continuar os meus estudos fora, quer seja dentro do país, quer fora do país. Da mesma forma, conforme fui crescendo e com o mesmo sentido patriótico, sempre fui muito patriota, decidi alistar-me na Marinha de Guerra Portuguesa, no qual servi, mas nunca me desvinculei de todo o meu percurso académico. Depois então, dentro e voltando ao tema que é importante, que é a segurança, e dentro de todos os estudos que fui fazendo, que são distintos uns dos outros, por satisfação, por gosto, por vontade de aprender sempre mais em função da área que achava que era interessante no momento, desde a gestão, desde a gemologia, desde a joalheria, uma série de coisas, até a área da saúde, onde eu exerço agora como profissional, mas no âmbito da segurança fiz também todos os patamares, desde que comecei até chegar à direção, até chegar a diretor de segurança. Ou seja, eu tento sempre, em tudo que começo, tentar ir até ao limite, até ao teto do que é possível. Então, mesmo depois da experiência da Marinha de Guerra Portuguesa, fiz outras formações dentro da área da segurança, em que passou desde a vigilância, desde escoltas, desde mesmo de porteiros, até à direção de segurança, onde passei por várias entidades formadoras, desde a H3LLC, que é uma entidade extremamente e suavemente conhecida a nível internacional, é uma entidade que foi criada pelos Navy SEAL e pela SWAT, e depois pela Universidade Aberta, onde eu tive o prazer de ser formado em direção de segurança por pessoas muito influentes e com muita qualidade, que é onde posso dar o exemplo, por exemplo, do Tenente Coronel João Mateus. E ainda depois fez temas de saúde, porque agora é doutor. Como foi essa mudança de trajetória? Há um ditado japonês que diz que nós funcionamos como um rio, o objetivo é chegar ao mar. E nem sempre nós fazemos esse percurso em linha reta, vamos fazendo algumas curvas. E essas curvas que nós vamos fazer, às vezes acontecem coisas que são inesperadas. Há coisas que eu gostava, quando era pequeno gostava de ser astronauta, gostava de ser médico, gostava de ser montes de coisas. E então, segundo o que dizem, sem estarmos a desmitificar muito, o signo de Virgem, que é o meu caso, são muito perfeccionistas. E então gostam de estar sempre envolvidos em temas e em trabalhos, e eu sempre fui muito ativo. E então achava que no momento aquilo era importante, então ia fazendo aquilo. Depois achava que a outra coisa que era importante ia estudar aquilo. Ninguém me ensinava nada. Mesmo uma coisa interessante, que é um bocadito fútil,
mas acaba por caracterizar um pouquinho quer o meu percurso, quer a minha personalidade. Quando eu ia treinar para um ginásio, eu tentava dar o meu melhor e procurava ter informação, mas o que é facto é que nenhum instrutor de ginásio tinha tempo para me explicar a mim. E então eu achei que o melhor mesmo é ir-me estudar como é que isso o que é que ocorre, o que é que acontece. Então estudei nutrição desportiva, estudei suplementação desportiva, estudei personal trainer, fiz tudo isso também porquê? Porque eu tinha que fazer alguma coisa porque ninguém faz para mim. Foi sempre neste sentido que eu cheguei, olha, no meio de tanta coisa que eu vejo, no meio de tanto sofrimento dos meus pais, por exemplo, a minha mãe tinha algumas complicações e tem algumas complicações de saúde, para pessoas que estavam me rodeavam, coisas que eu não achava que não eram mais adequadas e que havia uma desvalorização por ser humano, então disse, olha, vou ter que fazer alguma coisa neste sentido também. E apaixonei-me e estou até agora, e agora que vai ser a continuidade, espero que fiquemos mesmo por aqui. Mas como a minha mãe sempre disse, o futuro a Deus cabe, e então vamos ver o que é que acontece. E o experto de segurança ajuda o José Almeida doutor e vice-versa? É assim, são campos distintos, que isto é complicado que as pessoas entendam, porque realmente são campos distintos. O que é facto é que nós tentamos ser, por todo o meu percurso, se formos a reparar, colégio interno, depois marinha, quer dizer, segurança, isto acaba por termos uma cultura de educação que tentamos fazer o melhor que sabemos em prol de um conjunto, não é? E criamos métodos, criamos um certo respeito pelo próximo e criamos um respeito hierárquico, e isso ajuda para nós tentarmos ser os mais perfeitos possíveis, dentro daquilo que é possível, tentarmos fazer o melhor que sabemos. E estamos sempre a pensar não só em prol próprio, mas num conjunto com a comunidade. Então, que dizemos, enquanto militares, sempre em prol dos camaradas, ninguém fica para trás. Então, em termos de publicações, este é o único livro que tem sobre segurança, é o primeiro e o último, não é? Porque agora está a fechar uma etapa. Exatamente. Este livro de segurança, Semanal de Segurança, que eu achei lindíssimo, a capa foi espetacular, sem dúvida nenhuma, está muito giro. Eu gostei muito para a casa do trabalho. Como estou a dizer isto, os livros são como filhos para nós, não é? E nós ganhamos amor àquilo que nós fazíamos e depois também gostamos, também, de certa forma, massageia um pouquinho o nosso ego, não é? E então, trabalho muito bem elaborado da vossa parte, toda a parte gráfica está espetacular. E pode mostrar? Mostre a capa. Vamos lá mostrar, está lindíssima. Aqui está. E então, o que é que acontece? Este livro é o fechar de um ciclo, porque ao longo desde que eu fiz o curso de diretor de segurança, depois de ter feito todos os outros percursos, isto vai em 2013, 2014, eu abordei durante a minha formação temas muito, muito interessantes, porque toda a área da formação que eu tinha tido até então era todo muito bélico, e comecei a entender a segurança de uma outra forma, porque a segurança não é só a massa muscular e o material bélico. Tem uma série de estudos por trás que são interessantíssimos, que as pessoas desconhecem, que é interessante verem neste manual. E como o próprio nome indica, neste manual, Manual de Segurança, tem como objetivo criar um guia de orientação. Orientação para quem? Para quem não entende da segurança, para quem gosta de segurança e precisa saber mais um pouquinho, porque isto é muito, muito abrangente. E para quem precisa de contratar segurança, porque há pessoas que precisam contratar segurança, mas não sabem muito de segurança. E aquelas pessoas que realmente precisam de saber um pouquinho de segurança, mesmo para o dia-a-dia, mesmo para dentro de casa, mesmo para a utilização das novas tecnologias, que isto é um tema que o livro abrange, mas não entende. E é uma forma de rever informação, e com uma informação que está exposta de uma forma organizada por temas diversos, onde podem ver essa informação para princípios de elaboração, por exemplo, de uma auditoria de segurança, porque não há linhas diretrizes do tema de segurança. Sabemos que existe a segurança, sabemos que existem vários alvarás para vários tipos de serviços, mas se o comum dos mortais quiserem entender um pouquinho mais
se os profissionais quiserem ver outras áreas e até mesmo a título de estudo para quem está num patamar da segurança e quer evoluir para outro e quer entender um pouquinho mais da segurança, quer para os próprios municípios. É importantíssimo e já fazia falta nós realmente desenvolvermos um trabalho destes e eu achei que era mais que oportuno e não se poderia adiar mais, até porque era um fim do ciclo, como disse muito bem. O ciclo é o primeiro da segurança, mas é o fechar de um percurso de vida, que realmente foi interessante, foi bom, foi bonito enquanto durou, como se diz, mas nesta altura está na altura de pôr um ponto final e dedicarmos só a um tema para realmente sermos bons naquilo que fazemos, porque o tempo não dá para tudo. Não consigo ouvir, não estou a conseguir ouvir. Desculpe. Agora sim, agora sim, agora sim. Estava a dizer que parece un manual realmente interesante, un manual técnico. Quais son os temas principais que abrangue este libro, para nós fazermos uma ideia? Isso é uma pergunta muito pertinente e acho que é muito interessante para que se entenda um pouquinho do conteúdo do livro, para que as pessoas entendam a importância de poder adquirir o livro, porque não é meramente um livro, acho que se pode ver muita informação e então ele abrange temas interessantíssimos, desde a segurança escolar e as crianças, desde a segurança a instituições privadas e públicas, desde a segurança pessoal, desde a comunicação interna e passa por abordarmos desde a auditoria de segurança, a análise de risco de segurança, caracterização de edifícios, segurança física e controle de assiduidades, autenticação e biometria, circuitos fechados de TV, controle de assiduidades, metodologias a adotar, vulnerabilidades, ameaças, tipos de ataques de redes, falhas, procedimentos em caso de emergência, uniformização de cumprimentos e de procedimentos, implementação das ações. Portanto, ele está muito estruturado para que se possa entender um pouquinho da segurança e o que é que fazer em cada uma delas, porque o que acaba por acontecer é que temos uma ideia muito vaga e surgem as questões e depois não sabe o que se fazer. Por exemplo, falando no caso da escola, pretende-se evitar e evidenciar a atividade da tecnologia no intuito de proporcionar espaços à escola total satisfação com termos de conforto, segurança, comunicação, poupança, até poupança de energia, no caso das biometrias que se podem ser introduzidas aí, onde apresenta a integração de sistemas sobre análise macro, assim como uma solução de controle das atividades e acessos, tem por base a tecnologia de identificação automática e da biometria para a identificação dos alunos, docentes, que podem ser usadas em qualquer tipo de eventos, desde atividades lúdicas, desde as aulas, entre outros. Neste caso, o diretor pode saber se o aluno está na aula, se o aluno está no recreio, se o aluno falta muito ou se é assíduo. Pode-se ter uma leitura muito interessante do controle e mesmo quem é que frequenta as escolas, pessoas estranhas que possam entrar nos recintos de escolas, e isso acontece com muita frequência. Eu próprio fiz esses estudos pessoalmente e eu próprio tive a oportunidade fisicamente de tratar disso e entrar e seguir e fazer uma série de outras coisas e vi várias vulnerabilidades. No âmbito escolar, as crianças, há que pensar que atualmente a internet, por exemplo, desempenha um papel inegável de importância na educação das crianças. À medida que vamos avançando no tema e as áreas da internet, é muito importante, quer na educação, quer no acompanhar do desenvolvimento que é imperativo para estudos académicos, uma série de coisas. Hoje não se poderia pensar, no mundo que conhecemos, não era impossível pensar não termos internet. E estas preocupações também são tanto maiores quanto os professores, os próprios professores e os próprios pais entendam dessa nova tecnologia. E então isto torna-se o que tem de bom. É muito interessante porque realmente os pais não sabemos como atuar com eles não conhecem essa tecnologia. Internet, não sabemos. Exatamente. Exatamente. Os jovens dominam muito mais o tema da internet que os próprios pais. Logo, os pais não conseguem, por exemplo, enquanto antigamente se conseguia os pais ajudar na educação dos filhos, e principalmente, por exemplo, agora na questão do Covid, e eu conheço muita gente, até numa clínica onde dou consultas, vejo que de alguns funcionários e alguns pacientes que dizem agora é tudo na internet, e eu não consigo, eu quero poder ajudar, mas eu não entendo nada daquilo. Isso é um facto.
E hoje em dia isto teve que levar uma evolução muito grande, foi muito repentina, não houve capacidade de adaptação, muitos desvalorizavam, as próprias universidades eram resistentes e outras instituições a dar cursos todos na totalidade online, por uma série que era necessário criar estruturas e tudo mais, e agora tivemos todos a adaptar em 2 meses. E tudo aquilo que é de bom da internet também tem o seu lado negro. E eu posso até, inclusive, citar aqui uma pequena frase de José Saramago, que é um escritor português do Prémio Nobel da Literatura, para quem não conhece José Saramago, ele disse: não tenham pressa, mas não percamos tempo, não é? O facto de não termos pressa de entrarmos em tudo isso, mas não podemos desvalorizar os problemas. Isto é muito, muito importante. Exatamente, estou de acordo, concordo. Então, com este tema da segurança, da gente jovem, dos liceus, nas escolas, etc., acha qual é a importância do conteúdo do seu livro para a sociedade portuguesa? E se este livro está mais inclinado para a sociedade portuguesa ou é para o mundo em geral? Bom, o tema de segurança é cada vez mais, isto é complexo, é um tema complexo. É um tema complexo porque isto parte logo do princípio, é um princípio básico. E para quem não entende e possa entender e interiorizar o problema da segurança, muitas das vezes, quando nós queremos ir de férias, nós temos assim: ora bem, deixa-me ver para onde é que eu vou de férias, eu gosto disso. Mas depois diz assim: onde é que eu me sinto seguro? Eu penso que ninguém quer ir passar férias à Coreia do Norte, por exemplo, não se deve sentir seguro lá. Então, haverá quem. Haverá quem, exatamente, mas isto é um exemplo. Portanto, o tema de segurança passa por muitos fatores, desde aquilo que e é interessante proteger tudo aquilo que nós sentimos ou deliberamos de um determinado valor ao qual queremos proteger. No que diz respeito à importância do conteúdo para a sociedade portuguesa, a segurança representa, como qualquer outra sociedade e para toda a sociedade, um dos pilares básicos da convivência. Não é? Então, é preciso garantir essa atividade de segurança, é essencial. Então, e para mim, principalmente, eu penso desta forma, a segurança, isto na educação, não é? E daí a importância para Portugal, e já passo a explicar porquê, sendo a segurança e a educação, e neste caso, os pilares, para mim, os pilares da garantia essencial da existência de um Estado moderno, e aqui falamos não só da educação escolar, mas também falamos da educação, da cultura, das instituições. Cabe aos decisores tomarem medidas necessárias para a preservação de um ambiente propício que seja bom para os cidadãos de cada país, neste caso em Portugal. Tornarmos hoje uma sociedade digital, que era aquilo que falávamos há pouco, e com forte necessidade de acompanhar de forma natural a evolução tecnológica, assim como as soluções para os mais diversos sentidos de insegurança, por exemplo, inerentes a uma série de problemas e à própria sociedade. Temos exemplo disso agora o Covid-19, não é? A questão do vírus. É outro problema, que é a insegurança. Portanto, o tema segurança e insegurança vai estar nas nossas vidas sempre. E neste livro são apresentadas algumas soluções que prefazem, em larga medida, o conforto da garantia da segurança física, quer patrimonial, com o tema, inclusive, da própria segurança escolar. Pois muitas das vezes, e existem estudos, e depois no próprio livro vai mencionar isso, vai fazer referência a estudos feitos por outras pessoas, dos quais eu faço menção, existe uma relação clara entre o desempenho dos alunos nas escolas e depois na sua sociedade. Penso que este livro poderia contribuir em grande forma para um melhor desempenho das instituições, porque a base da instituição começa desde a forma que nós vamos crescer. Cá em Portugal existe um ditado que é de pequenino que se torce pepino. E a educação começa-se nas suas bases. As suas bases começam nas escolas e até começa na primária e começam no seio da família. Portanto, isto é uma questão não só escolar, mas questão cultural das próprias instituições. E este livro, em grande medida, vai ajudar bastante nesse sentido. Eu poderia, inclusive, fazer aqui uma outra menção. Por exemplo, de Carl van Clausewitz, que foi um general considerado um grande estratega do reino da Prússia, que diz: a guerra é um camaleão que surpreende o saber do general. Então, isto está sempre em constante mutação e podíamos falar outras coisas mais conhecidas, por exemplo, toda a gente ouviu falar na arte da guerra, do Sun Tzu,
agora principalmente mais um tema da China, que se calhar não sei se gostam de ouvir ou não, mas o que é facto é que existiram grandes estratégias e que diziam que quando uma missão de um espião é conhecida antes de essa estar em curso, o espião e quem o conhece morre. Ou seja, aqui o objetivo não é deixar que as coisas aconteçam, não é deixar que depois da casa assaltada metam as trancas, é estarmos sempre um passo à frente para evitar que os problemas aconteçam. E este livro, em grande medida, vai ensinar todas as instituições, quer escolares ou não escolares, a mostrar quais são os protocolos, o que devem fazer para estarem um passinho à frente, para entenderem um pouquinho das coisas antes que os perigos e os riscos e as ameaças que elas estão sempre à porta, à espreita que na primeira oportunidade se possa causar dano. Pronto, então pode ser útil para todas as escolas do país. Para tudo, para todas as escolas do país seria interessante. Escolas, universidades, Universidades, etc. Há trabalhos lindíssimos feitos nesta área por algumas universidades e que eu penso que não estão a ser assim tão bem aproveitadas. Seria muito bom para municípios, por exemplo, há casos que são muito assim caricatos, mas que não deixam, vamos levantar um pouquinho a leve. Por exemplo, eu não vejo, e atenção, que eu não quero causar problemas nem ferir sensibilidades, mas isto é uma realidade. Por exemplo, eu não vejo um estojo de primeiros socorros num carro de um presidente de Câmara Municipal, que é o responsável do nosso Estado no local. Não é? E se acontece alguma coisa, não vejo como é que se possa socorrer, nem a formação que o motorista tem para dar esse tipo de assistência. Não vejo onde é que esteja, por exemplo, um desformilhador numa escola, numa universidade ou num próprio município, em locais estratégicos, públicos, infraestruturas, e quem é que o vai utilizar, qual é a formação que tem, quais os protocolos que devem fazer. Existe muito pouco disto. Há casos, não estou a dizer que seja generalizado, mas é preciso dar diretrizes em coisas básicas como essas. Mas há muito que fazer. E este livro mostra, por exemplo, há casos concretos, quem tem acesso, ao que é que tem acesso, quem é que tem o poder de decisão, quem é que influencia o decisor. Há uma série de coisas, e posso mostrar aqui, por exemplo, no livro, podemos ver aqui uma coisa, que depois quem comprar poderá ter essa oportunidade, na auditoria de segurança e na contextualização, podemos verificar aqui alguns casos, né, em que nos mostra, então, quem é o decisor, quem influencia, quem deverá atender às decisões ser tomadas, porque às vezes é preciso tomar decisões, e quem é que as vai tomar? Como é que as vai fazer? E tem outras coisas interessantes, porque as pessoas não sabem, que são os riscos à integridade física, por exemplo, numa escola. Elas existem. Todos ouvimos falar também a questão, por exemplo, das ameaças, do bullying. É uma realidade. E acontece todos os dias. E nós sabemos tudo, e porque é que continua a acontecer? Nós já sabemos do bullying. Exatamente. No seu livro fala do bullying. Fala também porque é assim. Como é que se pode evitar isto? As sabotagens dos sistemas, os danos patrimoniais, tanta coisa que pode ocorrer dentro da escola. Mas isto são coisas que é conhecido. E todos os anos ouvimos isto, ano após ano, e continua tudo igual, ele continua a existir. Poderá continuar a existir, mas podemos minimizar. Pelo menos temos a obrigação dos decisores e dos tomadas de decisão minimizar este tipo de situações. Né? Porque eu vejo e às vezes saem nas notícias, que escolas são invadidas por grupos e agridem alunos, alunos agridem professores, professores agridem alunos. Isto já começou a ser banal. E isto tem que deixar de existir e tem que se criar regras para que isso aconteça. Posso dar um exemplo que eu fiz um trabalho, isto é para que se entenda, porque nem todos dão o valor necessário à segurança. Acho que é desvalorizado. É desvalorizado e é mal pago, no meu entender. Também, para quem ainda continua na segurança, estou a favor do quem trabalha, porque eles são mal pagos. Eu fiz um trabalho muito interessante, em que apresentei a vários municípios, não vou dizer o nome dos municípios, em que fiz um estudo exaustivo, desde a população, de quem é que estuda, de quem é que trabalha, dos riscos, das deslocações populacionais, para sabermos a nível de população o que é que temos, o que é que eles se deslocam, o que é que eles mais gostam de estudar, para onde é que eles se dirigem, quais são os riscos, quais são as vantagens de estar no concelho, quais são as desvantagens e o que é que leva as pessoas a sair do concelho, e inclusive depois no contexto escolar. E nunca houve interesse
porque isso não gera, segundo quem tem este tal poder de decisão local, não gerava interesse. Porque se eu colocar um pouquinho de alcatrão numa estrada, está com o buraco, toda a gente gostou naquele local e isso ganha votos. Estas coisas não ganham, mas a longo prazo ganham, que é a qualidade de vida no município. Acho que isso tem que ser bastante apostado. Nas pessoas, para mim o tema do bullying é muito importante, muito preocupante. Eu lembro-me há bem pouco, tipo um ano assim, saiu em toda a imprensa portuguesa, nas televisões, o caso de uma rapariga que estava a bater num rapaz e depois a rapariga, que era a bully, sofreu bullying ela também através das redes sociais, então foi um círculo horrível e eram menores e isso acho muito delicado porque é para a formação mental do seu futuro, eles vão ser adultos. Claro, acontece outras coisas como entrada de substâncias tóxicas para dentro das escolas, também não devia ser permitido e acontece, não há controle. Entrada de objetos cortantes e perfurantes, que também acontece e não devia de acontecer. Outra coisa, eu lembro-me que uma das questões que eu falei numa das autarquias, falei com um indivíduo, não importa quem, que é para nós juntarmos a falar qual é a hierarquia das pessoas com quem eu falei, em qual é o município, disse há uma série de controles que deviam ser feitos, não da privacidade, mas sim do bem coletivo. E que não era importante, que isso estava tudo controlado e que estava tudo ótimo e tudo mais. E logo umas semanas a seguir, numas festas que existiram no concelho, os miúdos levaram pólvora dos foguetes e aquilo estourou e acho que, se a memória não me falham, 7 ficaram feridos. Portanto, isto acontece. E há pessoas, miúdos, que não gostam de ir à escola, que não querem ir à escola porque têm medo, porque sobem retaliações de alguma forma. E depois também existe outra coisa, que é os próprios professores agora, há próprios professores que também já têm medo e já procuram psicólogos porque os próprios alunos agridem os professores. Sim. Portanto, isto, numa instituição como uma escola, que é onde está a base da sociedade e onde começa toda a sociedade, isso é um reflexo do que vai ser do futuro. E acho que isto tem que ser controlado para o bem de todos. E há muitas formas de o fazer. Da mesma forma que quando utilizamos as novas tecnologias, hoje expomos-nos muito. E isto é muito caricato, porque hoje em dia, mesmo, por exemplo, as consultas, quando eram fisicamente, a documentação de todos os pacientes era documentada do estado físico, em que se eu queria o dossiê, era só para a clínica e ninguém tinha acesso a ele, a não ser o profissional de saúde e o utente. Se por questões judiciais ou legais alguém pedia, tinha que haver um pedido para se ter essa ficha clínica. Hoje não. Hoje é obrigatório, ou passou a obrigatoriedade, ser tudo digital. E eu pergunto, é bom? É prático? Dá menos trabalho? Com certeza. Consegue-se circular mais informação? Sim, dentro das próprias clínicas, dentro do Sistema Nacional de Saúde e por aí dentro? Sim. Mas tem o reverso. Pode haver, e isto é conhecido, há ataques aos bancos, há uma série de instituições, e os nossos dados podem ser saqueados, podem ser deturpados, nós estamos completamente expostos. E quando isso não acontece, somos nós próprios que não temos essa noção, porque nós estamos de uma forma muito abertos, muito distraídos, mas há sempre alguém que está à espreita. E o que acontece? Nós chegamos no Facebook e pomos toda a nossa vida no Facebook. Muitas das vezes, se eu quiser saber alguma coisa, e isto acontece mesmo em empresas que querem contratar alguns funcionários, alguns currículos, vão ao Facebook, vão ao Instagram, ver o perfil da pessoa. E as pessoas metem tudo e mais alguma coisa, coisas ridículas da sua vida. Nós sabemos tudo da vida das pessoas e nem precisamos de contratar nenhum detetive. E o que é grave é que chega-se ao cúmulo de dizer onde é que estão nas férias, o que é que estão a fazer. Isso é uma porta aberta para quem quer assaltar a casa, saber onde é que estão a passar férias, porque estão a não sei quantos quilómetros de casa, por exemplo. Se têm filhos, quantos é que têm, onde é que eles vão, qual é o percurso, o que é que comem, até tiram uma fotografia daquilo que comem e metem no Facebook. Portanto, nós próprios não temos muito cuidado com a nossa privacidade e cada vez estamos a ser invadidos. E tem uma coisa que é engraçada, que até agora às vezes ainda se perguntava se podia, se permitem acesso.
E está-se a chegar ao caso em que já não se está a perguntar esse acesso. Portanto, nós temos que ter uma série de cuidados. Aqui em Espanha, eu sou espanhola, aqui em Espanha agora há um debate, não sei se existe também em Portugal, porque pelo tema do Covid, o governo está permitido de saber pelo nosso telemóvel, de saber onde é que estamos a cada momento. Seguramente também vai suceder em Portugal. O que acontece, isto é tremendo, porque a pretexto do Covid, todas as pessoas foram aceleradas, ou seja, há um aceleramento desses processos. E o Covid veio trazer muita coisa para o qual não havia permissão, mas que já caminhávamos, nós já estávamos a navegar num oceano desse tipo de informação, desse tipo de influência. O que acaba por acontecer é que isto só foi acelerado o processo, que era aquilo que dizia há pouco. Enquanto nós, anteriormente, era preciso autorizações e existia uma série de normas, agora todas essas normas estão a ser ultrapassadas, porque o que acontece é que, a título destes medos, já se pode fazer tudo. E é preciso ter muita atenção com as opções que nós temos e com aquilo que nós aceitamos, porque já nos estão a ser impostas, já não estamos a ser nós a escolhermos nada, e estamos a sermos automatizados. Por exemplo, porque é sabido, e isto aconteceu, e muita coisa mudou, e fomos obrigados, aliás, toda a comunidade europeia, a nível global, começou a ter que se alterar algumas normas, que era o RGPD, que era o Regulamento Geral da Proteção de Dados. E o que eu vejo cada vez mais, por outro lado, cada vez mais, é nós estarmos cada vez mais expostos, não só pelo próprio cidadão, mas não só o próprio cidadão, mas as próprias instituições, a pretexto de Covid e tudo mais que aí vem. Ou seja, estamos a ser automatizados. E o que eu costumo dizer é que Júlio Verne conseguiu prever uma série de coisas, a eletricidade por carros, nas histórias a volta ao mundo em 80 dias. Hoje, se as pessoas quiserem ter uma noção e se não quiserem mudar o seu percurso e aquilo que pretendem do seu futuro, basta olhar um pouquinho para Hollywood e para Steven Spielberg e outros realizadores, já vem um pouquinho do que é que vai ser a nossa sociedade nos tempos futuros. Na altura, por exemplo, no caso da existência das grandes guerras e do nazismo, em que as pessoas eram referenciadas com números, nós daqui a nada é códigos de barras, é com chips de identificação, nós vamos estar a ser todos automatizados. E é isso que nós estamos a perder a humanidade, e acho que devemos pôr um travão nisso. Bom sim a tecnologia, mas com limites. Então, isto vinha para a seguinte a pergunta a seguir, a seguridade após Covid. Você vê a seguridade após Covid assim apocalíptica, como está a comentar? Não, é assim, após Covid existem muitas formas de falar, porque essa é uma resposta, é uma pergunta que pode ter várias vertentes e várias respostas. Existe a resposta que é a politicamente correta, certo? Então a resposta politicamente correta é aquela que não aleija ninguém, que não machuca ninguém e que todos gostam de ouvir e que está tudo bem e que só favorece alguns, mas não favorece a maioria. Porque é o que é politicamente correto, porque não se pode dizer aquilo tudo que se pensa, por isso suscetibilidades. Então, essa é a resposta que se lhe dá politicamente correta. Depois há outro tipo de resposta que eu posso dar a esse tema, que é algumas respostas que são preconizadas pelos mídias. É que as pessoas estão distraídas e há muitas fake news e há muita contra-informação. Não é com toda a comunicação social, mas há a comunicação social a fazer isto. E com objetivos muito bem definidos. Portanto, também é um tipo de resposta que podemos dar. Agora, há aquela resposta naquilo que eu acredito. E podemos ainda, mas além disso, ainda podemos segmentar muito mais tipos de respostas. Mas eu pessoalmente prefiro ser sempre fiel àquilo que eu acredito. E o que eu acredito, em algumas coisas que até já abordámos, é que navegamos em mares de mudança já faz há muito tempo. O Covid só veio a acelerar o processo. Há muitas coisas que já ocorrem na nossa vida, dos quais nós fomos permitindo e estamos a perder valores e identidade. Temos de ter atenção que nem sempre tudo que é tecnológico tem o intuito, quer dizer, a intenção é boa, mas temos que ver o que é que está por trás da intenção. E muitas das vezes nem sempre traz benefícios. O objetivo é transmitir-nos o benefício,
mas por trás desse benefício também existe uma segunda intenção. Há que terem atenção a essas coisas, não quer dizer que isto seja generalizado. O que é que acaba por acontecer é que, à custa disso, muitas coisas são feitas, mas que já eram feitas antigamente, noutros tempos, mesmo a nível político. É sabido que há muita coisa que corre, se tentarmos a tocar em pontos para não estarmos a divagar, senão estávamos a fugir um pouquinho do tema, mas sabemos que ocorrem muitas coisas, das quais só ficamos a saber depois, e que há muitos negócios por trás disso. E então, o Covid abriu caminhos a tudo, até à própria insegurança, porque agora, se for necessário, nem que não seja e que passe a ser necessário, nós entram nas nossas entidades, usam e abusam daquilo que têm e das suas autoridades. Posso dar um exemplo que, só para dar um pequeno apêndice, isto também, de certa forma, me revolta um pouco. A dizer, por exemplo, nós aqui, nossa Direção-Geral de Saúde, também dizia máscaras não é necessário, em alguns casos até é prejudicial. E hoje, quem não usa máscara é multado. Portanto, isto existe em 2 pesos, 2 medidas. Isto não é bem assim, mas é só para que se entenda um pouquinho como é que a coisa rola. Sim. Porque isto, às vezes, lá está aquela situação, quem tem o poder de decisão, quem influencia os decisores. Podemos fazer a comparação da internet, por exemplo, a criação, que estávamos a falar no que diz respeito às crianças. Nos dias que correm, como disse, era impossível nós pensarmos trabalhar sem internet. Por exemplo, esta entrevista não seria possível. Portanto, isto tem as suas vantagens. É fantástico podermos utilizar isto. E é bom que a evolução continue, que a investigação continue e que nós cada vez mais possamos ter mais benefícios com aquilo que se cria. Agora, apesar disso tudo, também tem o lado negro. E o problema é nós sabermos resolver o lado negro, ou estarmos precavidos para o lado negro. E nesse aspecto este livro ajuda muito. Porque, por exemplo, temos o caso do lado negro da internet, por exemplo, os jogos online, aqueles jogos que são viciantes e que já passou a um problema social e que já ouvi que há tratamento psicológico. É o lado negro da internet, é um dos lados negros da internet. Os miúdos que já não estudam só veem os jogos. O lado negro da internet. É bom, a internet é ótimo. Os jogos distraem, sim senhora. Antigamente, eu recordo-me, quando os pais queriam castigar os miúdos, e disse, olha, portas-te mal, ficas dentro de casa, não sais. Hoje é ao contrário, podes castigar, temos que os tirar de casa. Não é? É verdade. Por causa dos vícios. Outro lado negro da internet. Outro lado da internet, que ele existia, só que proliferou ou seja, que é o caso, por exemplo, da pornografia infantil. O que é que nós temos aqui? A internet é útil, faz circular informação para todos os cantos do mundo, temos acesso a uma série de documentação, publicações com base científica, de revistas de indexação. É um mar, um manancial, une famílias, une laços que estão pessoas que estão noutra parte do globo, que são da mesma família. É ótimo. Mas também tem estas coisas terríveis. E é destas coisas terríveis que nós temos que estar atentos. E é nesse ponto, por exemplo, no caso que se fala aqui nas escolas, na tecnologia do livro, mostra-nos como utilizar estas tecnologias e como é que os pais e professores podem estar atentos a isso. Qual é o motor de pesquisa que podem utilizar sem ser retiradas informações? Software parental para nós identificarmos o que é que o nosso educando pode ter acesso ou não. Porque ele tendo as coisas livres, até por intermédio de amigos e tudo mais, eles pesquisam. Pois, na minha idade de mais juventude, porque eu continuo a ser um jovem, né? Então, na minha idade da juventude, eu também tinha muitas curiosidades, eu fui sempre uma pessoa muito ativa e buscava sempre mais. Agora, falta saber no foco que nós estamos, a influência que nós sabemos e os acessos e a disponibilidade daquilo que eu tenho sem ter qualquer tipo de restrição. E então, este livro o que é verdadeiro do que não é, e as fontes, quais são as verdadeiras. Correto, até porque tudo que aparece na internet, nem tudo é válido. E mesmo daquilo que é válido... Correto, e mesmo daquilo que é válido, também temos que ter formação base. Porque muitas vezes não é só recolher informação, é preciso ter bases. Mas mesmo daquilo que está, há pessoas que se dedicam só a fazer fake news. E então há sites que são autênticas aberrações. E depois há outras coisas que nós entramos, e a nível comercial e entre outros casos, que se vai entrando, e é só pop-ups e uma série de lixo e de ruído de comunicação que entra por nossas casas dentro, que tem que ser filtradas, não é? Portanto, para quem tem este tipo de preocupações, se não tem, devia ter, principalmente para quem tem jovens em casa,
sem pujar a brasa à sardinha, porque não é por facto de ter escrito o livro com esse sentido, e não por não ser eu a fazer o livro, mas sim é importante para todos, quer existisse o livro ou não. Eu acho que o importante é que o livro vai nos ensinar e vai nos ajudar a trabalhar isso. E isso acho que é quase uma pedra angular nesse sentido, que vai ajudar os pais, porque hoje em dia acontece uma coisa, todos os pais estão a trabalhar e os miúdos estão em casa. O que é que eles vão fazer com a internet toda aberta e o mundo todo ali, uma janela virada para o mundo? Não é? Porque é que este vício nos jogos está instalado de tal forma que passou já a um flagelo social e já tem que ter tratamento psicológico e psiquiátrico e tudo mais? Porque isso é como todas as outras coisas. Existem os casinos para os adultos e agora tem os jogos para os miúdos. Isto é grave. E isto é grave. E então está a falar neste livro da segurança na internet, da segurança nas escolas, está falando do bullying, de como os pais podem abordar o tema da internet. Qual é o futuro do José Almeida após este livro Manual de Segurança? Quais vão ser as novas publicações? Porque acho que vai mudar completamente de roteiro. Sim. O que é facto é como eu digo, eu tive sempre a preocupação, e já é uma coisa que nasceu comigo, é sempre o amor ao próximo. E tentei sempre ajudar e dar o meu melhor e preocupar-me com o próximo. E eu tentei identificar quais era a melhor forma de tentar ajudar as pessoas. E uma das formas de ajudar as pessoas, sem dúvida nenhuma, é a saúde, que é aquilo que falo imenso e das quais é um tema que também pode ser muito polémico, porque nem sempre se ajuda. Às vezes segue-se linhas e quer seja bom, quer seja mau, são aquelas linhas e olhas para o paciente como mais um número, e acho que a saúde é um direito de todos. E acho que está a deixar de ser um direito e para ser um negócio. E temos que ter um pouquinho de atenção com isso. Porque estamos a lidar com o ser humano. Às vezes critica-se e julga-se pessoas por algumas atitudes e na saúde nem sempre isso funciona assim. E muitas coisas escondem-se por trás de capas, e acho que é muito importante nós, e a coisa que mais... Eu aliás, até devo dizer que numa entrevista que dei para a Suíça, para uma aluna que me pediu para responder algumas perguntas para um trabalho académico, perguntava qual era a minha maior satisfação. E eu disse, a minha maior satisfação é ver os resultados e ver os pacientes, as pessoas que ficam bem. A maior alegria que eu posso ter é ver que eu consegui ser útil a alguém e que aquela pessoa ficou bem. Então, isto da segurança e o livro Manual de Segurança, eu achei que era muito importante porque já estava mais que na hora. Eu ia adiando, mas via os problemas todos os dias. E o problema do ano passado era igual ao deste ano. E o deste ano é igual ao do ano que vai vir. E eu pensava para mim, é urgente fazer alguma coisa. E cada dia que passa, são mais danos que se poderiam ter sido evitados. E então a importância desse livro para seguir a diretriz daquilo que se pode fazer para evitar esses danos. E então, mas acabou, está feito, foi um ciclo que se fechou. E é um espelhar da experiência que eu tive, não só no terreno, como também académico, porque eu acho que nesse aspecto eu tenho essa pequena vantagem, pequena ou grande vantagem, porque eu sou uma pessoa académica, mas que também estive no terreno, mesmo dentro dessa área. Eu sei todas as dificuldades que os vigilantes têm, sei quais são as dificuldades que as pessoas têm perante os vigilantes, sei até onde é que eles podem ir. E aqui mostra também um pouquinho da legislação para os próprios vigilantes saberem e se poderem impor e fazer-se valer do seu serviço sem ultrapassar o limite do que a lei permite, porque isto existe muita coisa que está errada, porque nem sempre o vigilante está errado, nem sempre a pessoa está errada, mas é preciso saber limites e ter uma base de legislação, porque o livro também vai apresentar a legislação, de que cada um pode fazer, até onde pode fazer, dentro daquilo que é permitido por lei. Porque aqui o objetivo é ensinar, não é substituir nenhuma autoridade, nem quer seja policial ou forças que sejam ligadas ao Estado. Então, está feito, está fechado, está explanado, está mais que explicado,
portanto não tenho que fazer mais na área da segurança, por isso é filho único. Então, os objetivos a seguir, o que é que eu posso ajudar? Onde é que eu posso contribuir mais? Eu só posso contribuir mais em dar qualidade de vida às pessoas, em poder ensinar as pessoas. Então, o futuro, como diz a minha mãe, ou da forma que me ensinou, a Deus pertence, mas cabe a mim tentar fazer uma trajetória. E a trajetória que eu quero neste momento é tentar ajudar o máximo que posso nas outras pessoas a contribuir para que elas tenham qualidade de vida. Porque as pessoas têm envelhecido, sim, é verdade. As pessoas estão a durar mais tempo de vida, mais anos de vida, com certeza. Mas a que custo? Com que qualidade? Então é preciso dar qualidade às pessoas. É preciso ensinar as pessoas que às vezes com pequenas coisas podem ter mais qualidade de vida. Há muitos doentes polimedicados que tomam uma medicação e depois têm que tomar outra por as contraindicações da outra medicação que tomou e uma série de coisas que vão ocorrendo. Então é preciso ensinar as pessoas a viverem. Isso é importante, porque muitas das pessoas, o que acaba por acontecer é não terem uma diretriz, não ter uma linha de orientação. As pessoas precisam ser orientadas. Porque, e depois há sérios fatores, até os fatores sociais, que muitas das vezes as pessoas, por exemplo, vou dar um exemplo, eu era um atleta, praticava muito desporto, agora não pratico desporto nenhum, aliás, por causa da questão do Covid prejudicou um bocado, não tenho tempo porque tenho trabalhado imenso, mas há outras pessoas que não podem porque realmente passam a vida a trabalhar e a fazer turnos e a fazer mais com um emprego para poder ter dinheiro para sustentar as famílias. Portanto, dizer a essas pessoas que é preciso fazer exercício, não sei o quê, eles não têm tempo quase para dormir, quanto mais para fazer exercício. Não é? Portanto, às vezes também é um problema social. Agora, o que acontece é que nós podemos, dentro daquilo que é possível, dar uma orientação, uma linha de orientação às pessoas. O que é que elas podem, qual é a melhor forma de o fazer, o que é que devem fazer, o que é que devem evitar, porque nós sabemos que grande parte das doenças elas são adquiridas. Temos aí, algumas são hereditárias, outras são adquiridas. Nós vemos na má alimentação que existe, vemos diabéticos, vemos hipertensos, hipercolesterolemia, vemos uma série de situações que ocorrem. Porquê? Porque nós fomos criando danos ao corpo, ao nosso organismo. E para tudo existe um determinado período em que ele vai se aguentando e vai tendo essa resistência. Então, nos fala sobre alimentação, é muito importante. sobre... Eu tenho, por exemplo, um dos livros que eu vou lançar e que já está acordado, vai ser com a Bobook, obviamente, e vou criar um que seja bastante global para que as pessoas entendam que seja, não diria uma Bíblia, porque isso seria muita presunção, mas em várias fases, porque seriam livros muito maçudos, são livros muito maçudos, então vou tentar fazer livros que se possam ler, para que as pessoas, mesmo que elas não tenham base, porque não me interessa estar a falar de uma série de questões que sejam muito técnicas, das quais as pessoas não entendem nada. Porque elas vão estar a ver o livro, porque assim, os livros técnicos já existem muitos, a investigação já existem muitos. Eu tenho que olhar para aquelas pessoas, que é a fatia maior do bolo, que não entendem nada, mas que precisam entender para melhorar a sua qualidade de vida. Não basta dizer que tens que mudar, se não indicar o caminho. Livros para todos. São livros para todos, exatamente. Não me interessa de estar a falar de imunidade e falar em coisas muito perplexas e complexas que as pessoas não têm qualquer tipo de base. Mas se eu lhes falar que é importante tratarmos do intestino e ver o que é que se pode fazer, e a importância da interação e a importância da suplementação e do probiótico, as pessoas já começam a entender um bocadinho melhor, né? Agora, se eu começo por entrar em esquemas muito pormenorizados, antes de os entrar, eu tenho que fazer esquemas, tenho que lhes explicar, a dizer onde é que intervém cada uma dos intervenientes, quais são as características, o que é que vão provocar, o que é que nós devemos fazer e porque é que não se deve alimentar de determinados alimentos e de outros, porque a base da saúde está na alimentação. Porque grande parte daquilo que nós comemos fica cá dentro. E não sou eu que digo, vários estudos já têm mostrado que pode não ser o tema mais adequado agora e tentar não ser muito exaustivo nesta área, porque fica depois para quando o livro for lançado. Grande parte do peso das fezes não é aquilo que nós comemos. São bactérias, são fibras, é muco, são células que são do lúmen intestinal que são renovadas. O resto fica lá.
não é? E porque é que as pessoas têm esteatoses? Porque é que as pessoas têm uma série de complicações de saúde? Porque se alimentam mal. E ao alimentar-se mal fica lá. Eu se meter, é como no carro, ao meter a gasolina, se eu em vez de gás, se o carro é gasolina, eu meto gasóleo, não vai dar certo. Então, certo. às vezes, as pessoas querem mudar, só que precisam de alguém que lhes indique como mudar. Mesmo no que diz respeito, quando se toma medicação, a interação que existe e o que é que provoca, porque muitas vezes, para determinados medicamentos, fazem supressão, por exemplo, do sistema imune, às vezes. A importância, às vezes, das vitaminas, que ninguém tem interesse e acham que não são importantes, mas se não tiver ácido fólico, se não tiver B12, pode ter uma anemia, por exemplo. Se não tiver ácido fólico, pode ter... Eu, aliás, fiz já uns artigos e um dos livros que falava disso, em que pode ter por complicações, no caso das gravidez, do tubo neural, por exemplo, e depois acontecem fetos que nascem com algumas complicações. Né? Coisas simples que agora não é importante, mas o escorbuto fala é por falta de vitamina C, por exemplo. São coisas básicas, mas que acontecem. E então é preciso dar a indicação às pessoas. Vamos passar do José Almeida, experto em segurança, a ver livros publicados do José Almeida, doutor, o que é muito interessante. É isso, é o que vai acontecer. É o que vai acontecer agora, porque é outra forma de eu poder ajudar. Porque eu acho que na segurança o que nós temos que fazer é mostrar às pessoas o caminho. E a partir deste manual que foi feito, deste livro que foi feito, eles terem uma orientação daquilo que podem fazer. E abrir um pouquinho os horizontes sobre coisas que eles ocorrem todos os dias, dos quais eles não estavam atentos. E que pode ajudar em grande parte, inclusive na educação dos filhos, que são o espelho daquilo que vai ser a nossa sociedade. Daí a importância também, como falava há pouco, da importância do livro para a sociedade portuguesa, mas não só para a portuguesa, para qualquer tipo de sociedade. Se nós formarmos boas pessoas, vamos ter um grande país e vamos ter grandes cabeças, porque todos têm a capacidade de estudar. Alguns não lhes foi dada essa possibilidade. E acho que todos têm a capacidade de estudo, todos têm a capacidade de pensar. Nem todos dão para as mesmas coisas, mas para isso existem profissões diferentes e mesmo dentro das profissões existem especializações diferentes. E então, países dedicados e que saibam educar os seus filhos, mesmo nas instituições, nas escolas e dentro de casa, que é onde começa tudo, acho que vamos ser uma grande nação. Agora, isso está feito. Agora temos que ensinar as pessoas a viver. E é isso que o meu objetivo vai ser aí o meu foco. Ok. Então ficamos aqui. Muito obrigada por esta conversa. Acho que foi muito frutífera e esperemos as vendas do Manual de Segurança e ficamos à espera das novas publicações. Eu agradeço imenso esta oportunidade, esta entrevista. Acho que, bom, se vendesse o livro, eu quero que fique bem claro que o interesse seria muito, e se deixava muito feliz, não pela venda, mas pelo conteúdo e naquilo que vai poder ajudar as pessoas que o compram. Acho que o grande objetivo e o objetivo principal foi esse, ajudar naquilo que eu vejo todos os dias e ao longo, é como eu digo, desde 2013, 2014, que aprofundei esta parte da segurança, em que deixou de ser só segurança musculada, que ela também está no livro, e passou a ser um outro tipo de segurança, que mostrar às pessoas que realmente o que é importante e que é esquecido e que muitas das vezes não é pensado, é extremamente profundo e traz muito, muito mais do que aquilo que as pessoas esperam. Portanto, é importante, eu acho que seria quase vital, pelo menos em cada escola, ou cada pai de cada criança que hoje em dia temos e que deveria ler este livro, para que possa entender um pouco, ver onde é que possa estar a falhar, ver onde é que pode melhorar, e até mesmo nas reuniões dos pais, nas escolas, mostrar onde é que podem melhorar, o que é que está a falhar, porque isto é interessante. Porque eles vão poder pegar no livro, vão poder ler os planos de segurança que estão esboçados no livro e vão poder comparar na escola onde é que está errado. Isso é muito bom, que é para poderem melhorar. E mesmo dentro das próprias instituições, dentro dos próprios municípios, vão poder identificar falhas para as quais podem corrigir. Logo, isto vai se traduzir na melhor qualidade. E esse é o grande objetivo. Vamos ver esses benefícios.
Muito obrigado. Muito obrigada. Até mais. Até mais. Até o próximo livro. Até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.